Olá, amigos, tudo bom? Tudo bem com vocês? Antes de começar, hoje eu vou falar sobre a mídia. Antes de começar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, que vocês dêem um likezinho para dar uma força aqui para mim, tá bom? Para poder divulgar mais as minhas ideias. Bom, hoje eu vou falar sobre a mídia, como falei anteriormente, e quero contar umas historinhas desde o início, né? Desde antes desde a eleição do presidente Bolsonaro, a mídia veio atacando o presidente de tudo quanto é maneira, homofóbico, racista, tudo que tinha jeito. Eu vivi experiências terríveis dentro de casa. Eu vivi experiências terríveis dentro de casa, mas enfim, isso não vem ao caso, né? E depois que ele assumiu, a mídia começou a atacar mais forte, né? Mas no primeiro ano foi dentro de um razoável, vamos dizer assim. Vamos dizer, dentro de um razoável. Com muitos erros, enfim, das duas partes. Tá? O que acontece foi o seguinte: até a assunção do Bolsonaro, a Globo, por exemplo, recebia cerca de 1 bilhão e mais algumas coisas de verba de propaganda. Na cabeça do presidente, ele parou com esse dinheiro porque achava que era muito mais importante dar esse dinheiro para as obras sociais, a parte social, do que, em função do próprio país mesmo, né? Do que colocar em propaganda. Principalmente porque, se você for ver bem, o raciocínio dele qual era? O raciocínio é o seguinte: você vai gastar dinheiro em propaganda do Correio se você não tem concorrência? Por que você vai fazer propaganda que só tem o Correio para fazer né, a distribuição de cartas, de correspondência e tudo? Você vai gastar dinheiro com a propaganda da Petrobras? Por que só tem a Petrobras no Brasil na exploração de petróleo? Pelo menos naquela época não tinha muita privatização. Enfim, você vai vendo isso aí. O dinheiro acabou e aí começou o pânico. Tanto é que vários artistas aí foram saindo da empresa, foram fazendo contratos por trabalho, modificou todo o processo que a Globo tinha. Né? Era muito dinheiro que entrava e parou de entrar. Estou citando a Globo, mas isso cabe também para a Folha de São Paulo, cabe para o Estadão, enfim. Se você lembrar bem, o Globo, como eu sou do Rio de Janeiro, a nossa leitura toda era do Globo, ele botava 2, 4, 6 páginas de propaganda da Petrobras. Uma coisa louca, imagina o custo disso. Né? Uma vez por mês, pelo menos, tinha propaganda. Então, quando balanços da empresa, enfim, isso tudo gerava muito dinheiro para a imprensa. E eles ficaram chateados, óbvio, até eu ficaria também se eu perdesse a minha verbinha, né? Enfim, estou dizendo chateado no melhor sentido da palavra. No meu caso, não deles, né? E aí começou o combate, começou a guerra e começou uma sucessão de narrativas sem fim, sem fim. E a gente observa certas coisas. O jornalismo mudou demais. Na minha época de adolescente, que eu já lia jornais, desde 13 anos que eu acompanho a política, meu pai me ensinou a acompanhar, a gente via as notícias sendo dadas, estritamente descritas o que aconteceu. E quem comentava eram os articulistas. Tipo, Carlos Castelo Branco, Barbosa Lima Sobrinho, pessoas de alto gabarito que não tinham lado. Eles simplesmente comentavam os fatos na opinião deles. Perfeito. Hoje em dia é o seguinte: a pessoa faz a matéria e ao lado da entrevista, vamos dizer assim, ela vai contestando o que é falado. Entendeu? Eu vi agora, 2 dias atrás, uma entrevista com Paulo Guedes. Na hora da descrição da matéria na Globo.com, tudo que o Paulo Guedes falava, o cara que fez a entrevista, o repórter, ele colocava, mas foi isso assim. Aí o Paulo Guedes falava outra coisa, mas não foi bem assim. Entendeu? Então foi tudo se desenrolando desse jeito. Ou seja, acabou a notícia. Agora tem o comentário noticioso, vamos dizer assim, né? E narrativas foram sucedendo. Tem a do leite condensado, tem do Viagra, tem do sigilo de 100 anos, tem do dinheiro vivo quando a moeda corrente nacional. Tudo foi sendo derrubado com a maior facilidade. Não tem, não, assim, com meia dúzia de palavras você derruba essas narrativas e a imprensa continua. A questão da vacina, mas isso aí, a vacina eu vou falar na próxima postagem, eu vou falar muito sobre vacina e sobre a pandemia. Tá? Não vou falar sobre isso agora.
E aí você vai vendo as coisas como elas foram acontecendo. E chegando ao ponto que ficou insuportável o negócio. E aí veio a questão do período eleitoral, ataques de todos os lados, enfim. A verdade é o seguinte: a imprensa não se conformou com a falta de dinheiro. A imprensa não se conformou com a ascensão das redes sociais. Hoje as redes sociais têm a notícia de todos os lados e ela comenta na hora. Se o ministro cair ali, tropeçar ali na rua, em 5 minutos está aqui nas redes sociais, você já sabe, alguém já publicou, tem filme de tudo quanto é lado, as pessoas não conseguem fazer mais nada, qualquer problema na rua, um monte de gente sacando o celular, no restaurante, enfim. E essa concorrência incomodou demais a mídia, porque ela não conseguiu impor mais a sua narrativa. Ela começa a ser derrubada pela verdade. A verdade é que as pessoas viveram com a notícia que está vindo para elas com maior facilidade. Então ela tem essa competição. E você percebe nitidamente, principalmente no Twitter, que jornalistas, né, que se dizem isentos, atacam o governo o tempo todo, atacam o governo, criam mentiras fáceis de olhar, não tem como não contestar, né? E são rebatidos pelas pessoas. Entendeu? Acabou aquela coisa que o que eu falo é o que vale. É isso, é basicamente isso. As redes sociais se tornaram um problema, um tormento. Tanto é que existe algum jornalista criando campanha, denunciando alguns twitters de famosos ou não famosos, até de imprensa, está havendo censura, está havendo tudo. Tudo é provocado, tudo é assim. Até porque a narrativa da mídia é toda em função do oponente, do Lula, tudo para ajudar o Lula. A gente percebe isso, claro, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E as pessoas se informam por essa mídia de uma maneira errada. A mídia comete o principal erro dela, principalmente, aconteceu muito durante a pandemia, ela não cumpriu o princípio básico do bom jornalismo, ouvir o outro lado. Ela só ouvia aquelas pessoas que batiam pau porque eles diziam. É isso, é simples, isso é óbvio. E muitos foram se formando por essa mídia. Essa mídia não divulgou nada, praticamente nada que o governo fez. E tem milhões de entregas, milhões. Não adianta, gente, eu vou tentar aos poucos ir colocando as entregas, mas não adianta a gente ficar batendo. Os caras não publicam e as pessoas acreditam. As pessoas acreditam por mais que você mostre. Eu mostro diariamente no Facebook, por exemplo, todos os erros da mídia, todos os defeitos, todas as notícias que estão erradas, que são absurdas. Enfim, temos que lutar contra... Quando eu digo temos, é o lado bom do Brasil, o lado honesto do Brasil. Nós temos que batalhar para um país melhor, ainda temos que combater a mídia, né, de uma maneira geral, e os jornalistas que no Twitter botam a cara para fora, tiram a máscara e mandam bala. Tem vários aí. Não vou citar nomes, tá? Porque eu não estou aqui para ficar levando processo e ter que responder processo. Mas, enfim, é isso, gente. Por hoje é só. Como sempre, eu não quero fazer vídeos muito longos. Eu sei que as pessoas nem sempre têm muita paciência. Eu não tenho esse nome todo, tá? E peço mais uma vez, se inscrevam aí no canal, divulguem, por favor, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus, que o Papai do Céu os proteja.